Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo no podcast Construção em Alta. Eu, Giovana Fachinelli, designer de interiores, ao meu lado, William Pilati, da Predileta Imóveis e Altai Imóveis. Hoje estamos em um cenário super especial, diretamente da Mostra Elite Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, design de interiores e decoração no Rio Grande do Sul. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design, @William Pilati e @Giovanna Fachinelli. Hoje temos o prazer de receber, então, aqui na Mostra Elite, Marcelo Diniz, diretor-geral da Renner, Tintas Renner, e Michele, gerente de marketing das Tintas Renner. Para a gente começar, então, Marcelo, conta um pouquinho, breve, assim, a história das Tintas Renner pra gente. Boa, tá bem. Eu acho que uma coisa que eu sempre gosto de falar é que a gente nasceu com uma história familiar, né? Tintas Renner é uma empresa que tá, a marca Tintas Renner é quase centenária. E em 2007, a família, né, decide vender a empresa. E daí o grupo que a gente trabalha, que é a PPG, comprou a empresa em 2007 e já, então, assim, já nas mãos do negócio global já há quase 20 anos aí, né? Então, e a gente respeita muito isso, é um negócio que começou familiar, que virou global, mas que segue muito local. Eu acho que isso é uma coisa muito específica do nosso negócio. Hein? Quando você olha as nossas vendas, elas estão basicamente na região sul, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, e no centro-oeste, no Mato Grosso, foi onde o gaúcho subiu ali. É, Vai o- Ele levar de acompanhou. é onde a marca Tintas Renner é forte, assim. Então, a gente sempre fala que nós somos global ou local, né? A gente hoje faz parte de um grupo americano que fatura 17 bilhões de dólares, está presente em mais de 70 países e emprega milhares de pessoas, mas a gente continua com nossa característica muito local. Nossa fábrica fica em Gravataí, onde a gente fatura e atende clientes aí por todo o Brasil. E é um pouco isso, assim, acho que um resumo do resumo do resumo é isso aí. Hoje, a atuação de vocês, ela tem vários tipos de loja, ou ela é uma franquia, ela tem loja exclusiva, loja autorizada? Conta um pouquinho para quem está nos ouvindo e talvez não conheça essa parte das Tintas Renner. Legal. Hoje o nosso negócio, eu diria, eu posso dividir para ti em dois mundos. Hoje ele é muito varejo e muito construção civil, né? Uhum. No nosso caso, grandes e médias construtoras. Eu te diria que se a gente fosse fazer. A Tinta Zener, ela sempre foi uma empresa, historicamente, que tinha uma relação muito próxima com o canal de material de construção. Uhum. Sempre. Desde a época da família e depois já nas mãos da PPG. Então, o material, a loja de material de construção é um canal muito importante para a gente. Assim como são as redes, enfim. É, uma outra parte do negócio bem importante são os home centers, são essas lojas mais estruturadas. Hoje você tem vários grupos internacionais atuando nesse segmento aqui no Brasil, vários grupos franceses, enfim, que estão aqui. E uma outra parte que a gente vem crescendo muito recentemente são as lojas de tinta, que eu diria que é o terceiro canal mais importante do negócio, são as lojas de tinta, que é um canal que a Tinta Zena não era muito presente e veio crescendo nos últimos, eu diria que nos últimos 5 anos. Acho que os dois canais que a gente mais cresceu presença nos últimos 5 anos foram as lojas de tinta e a construção civil. Construção civil direta, que era um canal que a gente quase não vendia e se preparou, se estruturou para isso, para Para assim, atender. para atender esse canal muito específico, especialmente no sul. Construção civil cresce muito na região sul em geral, Uhum. muito em Porto Alegre, muito na Serra, muito no Noroeste, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Qual o posicionamento hoje da Tintas Renner na questão de mercado? Minha, você pode falar um pouquinho da marca, você fala um pouco da É, marca e eu falo um pouco do posicionamento, Tu quer talvez. primeiro se apresentar, então, Boa. Michele? Nos vamos lá. conta um pouquinho, né? Então, quem que é a Michele e também como é que tu tá, né, enfim, nas Tintas Renner. Tua Bom, história aí um pouquinho. a minha história com a Tintas Renner, ela já não se divide muito com a minha história pessoal. Eu tô na empresa há 27 anos, desenvolvi a minha carreira aí muito unida com a marca, então tenho um carinho bastante especial aí por essa marca. E o que a gente tem feito como estratégia de marca é se reinventado muito, né? Então a gente segue aí, por exemplo, invicto no prêmio Top of Mind do Rio Grande do Sul, né?
por 35 anos consecutivos. Então, isso passa por uma atualização da marca, um rejuvenescimento, um olhar para os mercados que vão se modificando, que vão se atualizando, e a gente olha para isso na comunicação, como marca e também no nosso portfólio de produtos. E aqui a gente tá gravando, né, na Mostra Elite. Qual a importância para Tintas Renner estar aqui? Então, a gente divide o nosso público em alguns que a gente chama de stakeholders, alguns pilares, né? A gente tem o pintor, a gente tem a construção, a gente tem as lojas, e um público importante, especificador de produtos, são os arquitetos. Então, a gente olha aqui muito para a mostra para os arquitetos na construção de relacionamento. Então, a gente acompanha para a construção dos ambientes, a gente dedica uma equipe que fica próximo do arquiteto para entender qual a ideia dele, qual o sentimento que ele quer transmitir no ambiente e a gente poder apoiar da melhor forma com as nossas cores e com os nossos produtos. Então é uma parceria, né? E aqui a mostra ela tem uma característica também bastante especial de receber o público consumidor. Uhum. Então também é uma vitrine importante para a gente incentivar as pessoas, motivarem as pessoas a usar muita cor. Não, e eu acho que assim, só para complementar, uma coisa que eu acho interessante aqui da mostra é que ela dá muita oportunidade para arquiteto mais jovem. Então é uma oportunidade também da gente se relacionar com esse arquiteto que está mais chegando, Tá construindo sua que carreira. está construindo sua carreira, etc. E de alguma maneira ser uma plataforma de exposição para os profissionais. Eles fecham muito negócio aqui, né, durante as visitações. É, a gente tem uma relação muito próxima aqui com a mostra porque a gente é patrocinador desde a primeira. Eu, salvo engano, essa é a É a sétima. 7ª. É a sétima edição, então a gente é patrocinador aqui. Teve, enfim, no meio ali enchente, não teve, mas assim, Uhum. a gente é patrocinador desde o começo. E uma outra coisa que eu acho legal é que, especialmente na cidade de Porto Alegre, é a única mostra de arquitetura que a gente investe, né? Então, também a praça Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em geral, onde estão concentradas a maior parte das vendas de tintas Renner, mas Porto Alegre especificamente também é muito importante. A gente usa muito como também esse lado corporativo. Hoje, por exemplo, a gente vai receber 205 clientes aqui. Então a gente usa muito assim para o mercado de material de construção, ele é muito relacional, né? Uhum. O cliente ele gosta de apertar a mão do diretor da empresa, ele gosta de vir visitar a fábrica. As relações são muito de longo prazo, né? Porque o sucesso do teu varejista, do teu cliente é um pouco o teu sucesso, assim, né? Vender tinta não é uma coisa fácil, é uma venda que geralmente é assistida, então o balconista do teu cliente tem que conhecer muito produto. Então a gente usa muito também, além do consumidor final, o sujeito vem aqui para visitar, enfim, tomar um café e curtir com a família, também é muito importante para a gente esse relacionamento com os clientes. A gente Uhum. traz muito cliente aqui, e usa muito para isso também. E uma parte importante do posicionamento de marca é essa proximidade com os nossos públicos. Então, de estar próximo e de desenhar negócios que são o que a gente chama de ganha-ganha, né? Onde é bom para mim, é bom para os nossos clientes e a gente gosta, né, de estabelecer relações duradouras, de parcerias verdadeiras. Eu acho que a gente está aqui há 7 anos ajudando a também construir a mostra, fala muito sobre isso, né? Porque a gente também seleciona as nossas parcerias para construir algo sólido, algo que seja perene. Você comentou bastante sobre a questão de transformação nesse tempo que vocês estão para manter o contato com o lojista, com o varejista, né? Você tem algumas dificuldades ou quais as ações principais são feitas para aproximar isso para ele? E também o que que vocês entregam para o lojista? Exemplo, o cliente, a pessoa quer ser um lojista Renner, né, na matéria de construção dele. O que que a Renner hoje entrega para esse lojista, para ele auxiliar ele no dia a dia? Então, a gente tem, acho que uma das dificuldades assim que a gente pôde perceber em relação ao varejo de tintas foi bastante na pandemia, que o varejo pôde evoluir bastante assim na parte de digital. Uhum. Então, a gente tem um olhar especial para ajudar o nosso lojista a se desenvolver no seu universo digital, com a sua loja, para poder vender mais.
E aí, nisso, a gente produz alguns materiais e estabelece um vínculo direto com o lojista, né? Não, mas putz, a tua pergunta, William, tem muita Vários, resposta, né? Mas eu acho que uma coisa assim, eu falo uma coisa, eu tô com 41 anos, né? E a gente tem muito cliente que compra há mais tempo das tintas Renner do que eu tenho de idade, do que o diretor tem de idade. Então, eu brinco, às vezes, às vezes eu chego em umas lojas e o cara fala, pô, eu tava vendo Renner antes de você ter nascido. Seu diretor, isso acontece. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que geralmente as nossas relações com os clientes, elas são muito de longo prazo. Se você olhar na média, os clientes que a gente atende, os novos ficam, mas os antigos é isso. A gente tem cliente, representante de vendas que tem 30, 40, 50 anos vendendo Renner. Outro dia eu tava lá no Mato Grosso, fui visitar uma rede de material de construção lá e o cara tem uma plaquinha da primeira o Da primeira marca. depósito dele ali que tinha uma logomarca nossa na cara. Então, assim, para você conseguir ter sucesso durante muito tempo com o mesmo cliente, eu acho que uma coisa que a gente olha muito é que a nossa estratégia está toda focada no nível de serviço dos clientes. Então, assim, uma coisa que é muito importante para a gente é a gente não falhar, por exemplo, na hora da entrega. Ser o mais rápido, não deixar faltar produto para o cliente. O nosso pós-venda, eu te diria que vou puxar a sardinha para nossa brasa aqui, mas é campeão. A gente tem assim, um assistente técnico vai com o cliente na obra, especifica a obra para ele vender. Então, assim, Legal. a nossa parte de serviços ao cliente, ela é muito ajustada, assim, né? Acho que isso é uma coisa importante para a gente. E eu diria, que você pergunta, o que um lojista precisa para ter? Eu acho que, eu sempre falo que esse casamento é uma coisa que ela é muito. A gente precisa agregar um valor relevante para o varejista e ele precisa ver valor na gente. Porque hoje o mercado de tintas, ele é um mercado, principalmente no Rio Grande do Sul, ele é um mercado que o varejo ele é multimarca. Então o cara vai ter lá a tua marca, mas ele vai ter marcas dos nossos concorrentes ali também, né? E bem ou mal, isso é uma coisa que eu falo muito. Na hora da verdade, ali, tinta é uma coisa muito difícil de você comprar sozinho. Ela é uma venda assistida. Pra você comprar tinta, cara, você não sabe qual que é o acabamento, daí aparece um leque de cor com 2.000 cores que você não sabe escolher. Então você vai precisar de uma ajuda, ou do pintor, ou do arquiteto, ou, às vezes, dessa terceira pessoa que é o balconista vai lá te vender. Né? E muitas vezes, na hora da verdade ali, ele vira a marca, o produto, o que ele vai recomendar ali, no balcão Balcão. de venda. Então, eu acho que assim é muito importante, além desse varejista estar contigo, ele está muito bem treinado e capacitado para isso. Uma coisa que a gente investe muito, a gente na nossa fábrica de Jaboatão, por exemplo, tem um centro de treinamento que a gente leva milhares, eu diria milhares de balconistas lá por ano, né? Pelo menos centenas a gente leva. Porque de fato é muito importante, eu acho que uma coisa que a gente que é muito importante para a gente na hora de o cliente escolher a gente escolher o cliente é o quão capacitado ele está para vender meu produto. Porque senão assim, a coisa vai para aquela briga que a gente sempre sabe que é o varejo do material de construção, que é a briga do preço, né? E às vezes o melhor preço não quer dizer que ele é o mais baixo, né? E especialmente na hora de vender um produto como a gente tem muito atributo, é emborrachado, qual que é o acabamento, o que que você precisa, tem mofo, não tem, tem trinca, não tem. Então, Eu acredito que muita da confiança, isso que você comentaste, é um pouquinho da confiança que o O balconista tem que balconista ter tem na Renner. pra te Esse é o defender, ponto. né? É ele que vai estar na ponta ali te Ele que vai dizer assim, defendendo. não, pode fazer com essa aqui que eu e garanto, por para quê? Porque ele ele tá não bem recomendar assistido. e não ter um problema depois. Que Exato. é uma coisa muito comum no nosso segmento, assim, né? O nosso segmento, a gente fala, depende do aplicador do produto, mas também do substrato, né? De onde você vai aplicar. Então, assim, nessa cadeia de alguma coisa errada é muito fácil. Sim. Então, é o que tu disse, assim, quem tá recomendando a tinta tem que ter muita confiança naquilo que ele tá falando, no produto que ele tá oferecendo, no produto que ele tá vendendo. E na parte da construção civil, né? O que vocês têm? Tem alguma coisa de diferente, de tecnologia para atender o ramo da construção? Mia, acho que tu fala um pouco de produto e eu falo um pouco do Legal. resto. Então, a gente olha de maneira bastante completa para esse segmento, né? E a gente sempre olha, como eu falei antes, nessa questão da parceria, né? De buscar soluções integradas. Então, o mercado nos traz dificuldades, né? Por exemplo, a construção civil, ela tem a questão da garantia, né?
o construtor ele é responsável por um determinado período, então a gente trabalha em produtos que ajudem ele a manter essa durabilidade estendida, né? Então agora a gente até fez dois lançamentos esse ano que são muito conectados com a construção civil, que é uma massa elástica, que é para reparar trincas e fissuras, Caramba. que é uma coisa Eu falei com um lojista no podcast e ele falou disso aí. Ah, Vou ter que e puxar também lá mais da cores Flores. nessa parte. Então, essa é uma parte assim de portfólio que a gente olha bastante. Mas também tem coisas ah, de atendimento em nível de de serviço. negócio. Mas eu acho que assim, uma coisa que tá muita tendência na construção civil são essas linhas. As linhas elásticas, emborrachadas, tão muito, é uma tendência muito forte do segmento de tintas, especialmente na construção civil. Mas eu acho que no nosso caso, por exemplo, acho para mim, além do produto que a gente vende, a gente se estruturou muito para atender o construtor. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Hoje, lá na nossa planta, a gente tem uma parte da linha de produção específica que faz cores em lotes pequenos. Porque às vezes o construtor, sei lá, o cara quer 5 baldes de um verde específico, de uma cor que a gente não tem no nosso catálogo. Hoje, na nossa fábrica, a gente tem condição, se o pedido é aqui em Porto Alegre, a gente produz e entrega no dia seguinte, Nossa. né? Então, assim, a gente se estruturou até do ponto de vista da nossa linha de produção para isso e também do pós-venda. Eu diria, assim, hoje a gente tem uma equipe de assistentes técnicos que ele vai na obra, especifica a obra não só das coisas que a gente vende, mas também de produtos correlatos. Preparação Uhum. do substrato. Porque é o que vai te dar o resultado final, né? Exato. Isso, e às vezes, né, tu precisa preparar a parede para Pra receber a receber. tinta. Então a gente orienta tudo, né? Quantidade e dá todo o apoio durante acompanhando a pintura para ver se está tudo sendo feito de acordo com o que é recomendado e toda assistência em envolvendo. E assistência no pós. E como funciona, por exemplo, um construtor, ele entra em contato direto com a fábrica ou vai via loja e aí a loja chama o assistente? É um sistema, hoje a gente trabalha num sistema misto. Ah, essa tua pergunta, assim, ela tem um fundo muito, ele é um pouco polêmico, porque assim, sempre tem essa coisa que se a indústria atende a construção civil direto, ela acaba tirando um pouco da venda do próprio lojista dela. Uhum. Então a gente, nesse sentido, se segmentou de uma maneira muito clara. Então, assim, eu te diria assim, para te responder a pergunta de uma maneira fácil, a construtora média pequena geralmente é o nosso cliente que atende. E a gente dá todo o suporte para ele fazer isso. Com a nossa equipe técnica, com produto, com tudo, né? Agora, tem um ramo do segmento da construção civil, que são principalmente as grandes construtoras, que hoje o nosso lojista não consegue atender. Às vezes por um ponto de vista de capacidade, que simplesmente a gente tem que pigmentar 100 baldes, assim, uma tem loja não capacidade consegue pra fazer isso, você precisa de uma fábrica para fazer isso. E às vezes por conta de competitividade mesmo de preço, porque essas grandes, hoje em dia, as grandes construtoras brasileiras, a maioria são listadas no Ibovespa, são listadas na bolsa, são super estruturadas, têm áreas de compras profissionais, enfim. Então, que às vezes é um tipo de negócio que o lojista não consegue atender. Uhum. Que geralmente são os grandes nomes, né? E os grandes empreendimentos. Aí esses geralmente a gente atende direto, mas assim, são poucas, assim. Hoje em dia, a nossa principal maneira de atender a construção civil ainda é pelo lojista, e é assim que a gente entende que é o melhor formato. E ainda tem, né, depois desse processo, quando uma obra é especificada com a pintura original com Renner, a tendência é que as modificações e a manutenção também ocorram com a mesma marca. Então, nisso entra o lojista para fazer esse atendimento mais personalizado com os donos dos apartamentos, enfim, ele também se beneficia com o Quando Com a a, primeira com pintura a, sai com após da primeira, né? ah, Mi, como é que é a estruturação de marketing, de mídia, de comunicação? Porque tu fala com o construtor, tu fala com o arquiteto, tu fala com o balconista, tu fala com o lojista, tu fala com o especificador. Como é que é a estruturação que tu tem hoje para conseguir ser assertiva com toda essa comunicação? Então, são grupos bem diferentes e a gente olha para eles de maneira bem diferente também. A gente separa em dois grandes grupos. O consumidor, que aí a gente entra, tem uma preocupação com linguagem,
Então, assim, de ser menos técnico nas comunicações, né? Então, agora a gente teve uma campanha da Tinta que Estica, que, assim, né? Por público mais técnico, eu digo, tem 800% de elasticidade, tem uma norma que regula isso. Mas para o consumidor é muito complexo. Sim. Então, ele precisa saber que a tinta estica, né? Então, a gente tem essa preocupação de linguagem. E quando a gente fala dos demais públicos, pintor, arquiteto, a gente também conversa com eles de maneira específica. Porque a gente encontra eles em canais diferentes. Então, hoje a gente fala que a venda, ela é multicanal, né? Então, essa jornada, ela se dá em vários pontos. Então, a gente tem os programas especiais para os pintores, onde a gente fala mais com eles, para o pessoal que vende nas lojas. A gente tenta personalizar ao máximo a comunicação, para ser efetivo, porque hoje em dia as pessoas não se afetam tanto por essa mídia que não bate com ela, que não conversa com ela, então ela quer proximidade. Vocês estarem na mostra, vocês participam de várias feiras, né? Do setor. Isso é uma forma de alcançar uma parte desse público. Ah, Isso. esse ano a gente aumentou um pouco essa participação na coisa das feiras. A gente teve na Construção de Balneário, a gente tem bastante iniciativa assim, que eu acho que é diferente, né? Assim, é um pouco mostra, tem a parte das feiras da construção que sempre foi uma coisa muito forte. Mas a gente ainda, esse ano, por exemplo, a gente ainda aposta muito nos meios de comunicação tradicionais. Esse ano, assim, a gente está com campanhas fortes nas rádios e eu acho que o canal que a gente está mais apostando hoje como comunicação, seja por esses dois mundos, para o consumidor final que tem que entender e saber o que é Renner e para esse intermediário, a gente tem usado muito o digital. Então hoje, por exemplo, a gente já com clientes, eu acho que a maior ferramenta que a gente tem para falar com o cliente hoje é o WhatsApp. A gente tem um WhatsApp Business lá da Tintas Renner, ele fala com todos os nossos clientes. Tem coisa automatizada ali e tal. Então, assim, essa coisa hoje do cara te ligar no 0800, assim. Então, assim, a gente tem apostado muito no mix diferente das mídias, no que a gente tá fazendo no Instagram, os nossos parceiros de YouTube, onde a gente está postando no quê. Mas, em geral, a gente também ainda faz muita coisa na mídia tradicional, especialmente mídia externa e rádio. A gente É, aposta bastante. Essa proximidade que vocês ofertam para o cliente, para o parceiro, como é que é dar o atendimento para todo mundo? Porque tu falou, não, as pessoas não vão mais ligar no 0800, chama no WhatsApp. É tão mais fácil, né? Mas e o outro lado disso? Como é que ele tem uma estrutura de fábrica que normalmente, por ter uma história grande, ter uma estrutura grande, normalmente ela pode ser, às vezes, inchada. É, Como é que ele gerencia essa mudança de forma de atendimento, digamos assim, ou pós-venda para ser um pós-venda diferente que é o que vocês ofertam? eu acho que a gente mudou muito. Teve algumas coisas que a gente foi obrigado a se adaptar e outras que a gente mudou mais porque a gente queria. Mas eu acho que teve dois eventos muito grandes que mudaram o jeito da gente trabalhar. A pandemia e a enchente, né? Então a gente teve que fazer as coisas muito mais rápido, ser muito mais digital e ser muito mais flexível. Mesmo falando da tua pergunta, sendo um grupo global e tudo mais. Então, é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem apesar de ser uma empresa global, a gente é muito local e tem uma independência muito grande aqui dos nossos processos, das coisas que a gente faz aqui em Gravataí, que atende os clientes de todo o Brasil. Isso é um ponto importante. E eu acho que a outra coisa importante em relação a isso é que a gente modernizou muito a forma da gente de trabalhar e como a gente atende os nossos clientes. Desde o jeito que a gente trabalha, a gente, por exemplo, hoje trabalha no modelo híbrido, os administrativos. Né? As pessoas vão na nossa fábrica, os administrativos 3 vezes por semana e trabalham de home office 2 vezes por semana. Né? Então, assim, eu acho que a gente digitalizou muito atendimento a cliente, reunião, essas coisas, mas o nosso segmento ele ainda é um segmento muito no olho no olho. Então, assim, essa presença no varejo do vendedor, do promotor de merchandising, da equipe de marketing, ela é muito importante. Ela é transformacional. Então, uma coisa que a gente não abre mão, por exemplo, investe muito é isso. É a gente o vendedor ter um número de clientes adequado para que ele preste um bom serviço.
para que o problema é pequeno não vira um problema grande. Sim. Especialmente quando vem enchente, quando vem a pandemia, que fecha tudo, que você tem um problema às vezes de não conseguir receber matéria-prima, etc e tal. Então, E até vou adicionar um ponto, assim, eu acho que a gente também tem uma questão de liderança, um pouco de direcionamento de comunicação. Então, não é sempre a mesma pessoa que está com o cliente, né? Então, por vezes é o vendedor, por vezes é o assistente técnico, o promotor. Então, a gente, principalmente como processo de empresa, garante que todo mundo tem o mesmo olhar para o cliente. Uhum. Então, ele se sente atendido por todo mundo que faz parte do nosso time, ele se sente atendido da mesma forma. Então, isso ajuda muito a intensificar a mensagem que a gente quer e intensificar o nosso posicionamento, né? Ah, muito legal. Falando um pouquinho de tendência, a gente está numa amostra e normalmente aqui a gente vem mostrando tendências, né? Porém, a tinta já está aqui. Como é que vocês criam isso antes dela chegar no mercado? Como é que vocês criam as tendências? Como é que vocês desenvolvem essas linhas de produto para dizer assim, não, o que vai sair agora vai ser essa e essa e essa cor que vão ser o que vai talvez dominar o volume de venda nos próximos 1 ou 2 anos? Então, essa parte é a parte que eu acho mais legal. E aqui a gente se beneficia da nossa força global, né? Então, a gente tem hoje uma estrutura de centros de desenvolvimento em todo o mundo que trabalham de forma colaborativa, mas a gente também tem um centro de desenvolvimento em Gravataí, Caramba. que tem todos os equipamentos de última geração para a gente fazer as análises, entender qual que é o produto ideal para o nosso clima, para o nosso tipo de construção. Então, assim, as tendências, elas funcionam numa tropicalização, que a gente chama. A gente tem a estrutura macro, e aí a gente está falando de produtos, cores, né, especialistas de cor, de outras áreas de negócio que não são só de tinta de parede, mas que vem de indústria de carro, de pintura, revestimento de embalagens. E a gente traz essas tendências e tropicaliza isso para a nossa realidade, porque como a gente tem toda a estrutura em Gravataí, a gente consegue fazer isso chegar na ponta, né? Porque muda bastante região para região, né? Muda bastante de região para região, assim, se a gente for olhar, assim, o nosso gosto do gaúcho, ele já um pouco diferente de outras regiões em nível de cor, exigências climáticas, então a gente... O próprio brilho, né? No Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil que vende mais o acabamento semibrilho do que o acabamento fosco. Caramba. Tem muita regionalidade. Coisa diferente. Tem muita regionalidade. Ainda preferem brilho. Mas assim, ó, isso é uma coisa que... mais no interior do que Isso do ainda que em tem as Porto Alegre. peculiaridades do interior e capital, né? Sim, a curva A de produto ela é regionalizada, então não é nem estado. Ela é por super região. regionalizada. A gente tem um portfólio bem amplo, assim, que procura atender todos os públicos, mas a gente faz esses estudos, assim, de região, assim, então a gente vê o consumo do semibrilho, assim, bastante ainda no Rio Grande do Sul, né, porque o pessoal gosta de limpar. Questão da limpeza. Mas tem um caráter regional muito grande e tem um caráter também. Uma coisa que eu vejo nessa parte de tendências é que cada vez mais essa coisa do atributo está aparecendo mais, né? A gente tem um concorrente nosso que foi muito exitoso em falar do lance da borracha líquida, da tinta emborrachada, e trouxe muito essa história do atributo pro jogo, assim, né? Então sempre me pergunto, putz, essa tinta emborrachada da Renner é boa? Eu falo, é a melhor tinta emborrachada do mercado faz 50 anos, assim, né? Então, assim, mas tem muito isso hoje em dia. Eu acho que, além dessa coisa da tendência da cor, os atributos protetivos do produto estão cada vez mais importantes. Isso me ajuda a esconder fissura, anti-mofo, quanto tempo dura. Eu acho que o consumidor hoje ele é muito preocupado. Pandemia trouxe um pouco isso a gente, né? De preocupação com, putz, o que está protegendo a minha casa, que é anti-mofo, enfim, eu acho que a coisa antes era só coisa da cor, né? E para dar um dado assim, né? No Brasil, a média é que uma pessoa faz uma pintura na sua casa a cada 5 anos. No México é 2, nos Estados Unidos é 1. Então ainda no Brasil ainda se pinta pouco e muito branco, né? Você tem um desafio muito grande, porque quando tu pinta uma parede de uma cor,
além de você transformar aquele ambiente, as pesquisas mostram que a possibilidade de você trocar aquela cor daquela parede e pintar de novo é muito mais rápido do que se ela for branca. Entendi, é mais fácil. Então, em teoria, a cor te ajuda a vender, né? Claro, A claro. cor vende muito mais. Mas ainda tem muito campo para trabalhar. Assim, principalmente aqui no mercado brasileiro, ele é muito regional, mas ele ainda tem muita pista assim para crescer comparado aos mercados internacionais, assim. Hoje o forte de vocês da atuação é as 3 regiões que vocês falaram e Mato Grosso, né? Nas outras regiões vocês estão em expansão. Sim, a gente tá. Acho que uma coisa legal a gente comentar é, além de tintas Renner, a gente hoje faz muito marcas de varejo, que é uma outra tendência do varejo relevante, que são as marcas, que a gente faz marcas com marcas do varejo. A gente faz para hoje 4 grandes redes aí de home centers, a gente faz. Então, hoje a gente expande em esses outros estados que a marca Renner não é tão forte com outras marcas, até com marcas de varejo. Mas o caminho mais. Hoje, o problema para você expandir não é você ter uma fábrica em São Paulo, como é o nosso caso, nossa fábrica aqui no Rio Grande do Sul, sim a parte logística. Então, uma coisa que a gente está investindo muito é como a gente melhora a nossa logística. Pra É, fazer esse, o mesmo formato que tu entrega aqui Pra de um dia entregar pro outro, rápido. praticamente. exatamente. Então, a gente tem investido muito nisso. É mais relevante, às vezes, do que a própria marca. Você ter um preço competitivo com uma logística boa, Uhum, né? Dependendo dos casos ali, dependendo do canal de venda. claro. E assim, encerramos mais uma entrevista especial no podcast Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite Design. Muito obrigada por terem aceito Obrigado. bater papo com obrigado. nós. E quem quiser encontrar as tintas Renner, Bom, acesse primeiro, acho que nosso Instagram, né? @tintasrennerbr. Eu acho que lá tem um pouco tudo, tem o site, etc. Nos melhores lojistas aí espalhados pelo Brasil. Que mais é um canal de comunicação legal de falar aqui, além do Insta? A gente tá nas redes de forma geral, né? Mas a gente também tem o nosso site, que é tintasrenner-deco.com.br. E como o Marcelo falou, né? Nos maiores lojistas aí da nossa região. muito bem. Lembrando, sigam o @podcast Construção em Alta, o @Mostra Elite Design e também os nossos perfis pessoais, @William Pilate e @Giovanna Fachinelli, para acompanhar toda a cobertura e os bastidores deste evento incrível. Semana que vem tem mais direto da Mostra Elite com novos convidados e muita inspiração para vocês. Até lá. Obrigado, até lá. Obrigada. Obrigado.